Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer a precificação do KNCR11. É um fundo de investimento de papel da gestora Kinea. A gestora é excelente, o fundo também é muito bom, mas talvez esteja um pouquinho caro, então vamos dar uma olhada aqui. Antes de mais nada, vale a pena lembrar que se você quiser pedir aqui o seu ativo para a gente avaliar, é só entrar no clube de membros. Tem vários vídeos também exclusivos para membros. Primeiro a gente vai falar das principais informações desse fundo e depois a gente vai para o modelo de dividendos descontados que eu usei para calcular o preço justo do ativo. Vamos lá, esse fundo é um fundo que tem liquidez diária de 13 milhões, é um dos fundos com maior liquidez da Bolsa. O último rendimento dele foi de 95 centavos, dividend yield dos últimos 12 meses, considerando o último preço, 11,86%, patrimônio líquido de 7 bilhões, valor patrimonial de R$ 101,24, a rentabilidade no mês menos 0,9, valor patrimonial 1,03, significa que se você comprar esse fundo hoje, você está pagando 3% acima do valor do patrimônio líquido do fundo. A rentabilidade dos últimos 12 meses desse fundo foi de 5,39%. A cotação máxima dos últimos 12 meses foi de R$ 105,80 e a cotação mínima de R$ 87,86. Aqui a gente vê o dividend yield dos últimos 5 anos desse fundo. Que a gente pode reparar é que quando a taxa Selic cai, que foi aqui o caso em 2020 na pandemia, os dividendos também caem, né? Chegou a cair aqui a menos de 30 centavos por cota. E aí quando a taxa Selic sobe, os dividendos voltam a subir, então chegou a pagar mais de 1,20 centavos por cota, e agora se ele começou a cair, ele também começou a pagar menos dividendos. A dúvida agora é para onde vai essa Selic. Se continuar caindo, a gente pode esperar uma queda maior nos dividendos, e se a Selic voltar a subir, a gente pode ver uma recuperação. Ainda com relação aos dividendos, nos últimos 12 meses, esses foram os valores recebidos em termos de dividendo, e somando aqui os últimos 12 meses, a gente teve um dividendo de R$ 12,35. Agora, para chegar no preço justo, eu primeiro tenho que decidir qual que é a taxa de desconto que eu vou utilizar para descontar, para trazer a valor presente todos os fluxos de caixa de rendimento futuros desse fundo. Então, primeiro a gente vai ver a taxa de desconto e depois a gente vai projetar os próximos dividendos e trazer a valor presente para chegar nesse preço. Então, em primeiro lugar, a gente pega uma taxa de longo prazo, tá? Então, estou pegando aqui, segundo a ETTJ, na estrutura termo da taxa de juros divulgada pela Ambima. Então, essa informação aqui da curva de juros de dívida brasileira, a gente chegou numa estimativa aí de CDI para os próximos 10 anos de 11,40% na média, descontando a alíquota de imposto de renda de 15%. Por quê? Porque os rendimentos dos fundos imobiliários não paga imposto de renda, então tem que descontar essa alíquota de imposto de renda que a gente paga nos títulos do governo. A gente chega numa taxa líquida, livre de risco, de 9,69% ao ano. Só que aí eu tenho que adicionar um prêmio de risco. Por quê? Porque eu estou lidando aqui com créditos de recebíveis imobiliários de empresas privadas que podem sim ir à falência, e o fundo de investimento pode ficar sem receber. Então a gente coloca um prêmio de risco. Eu costumo usar prêmio de risco de 3% ao ano. Isso daria uma taxa de desconto de 12,98%. Tá? Depois a gente pode fazer uma simulação aqui com uma taxa menor para ver quanto que ficaria o preço do fundo. Agora, vocês viram os dividendos históricos, só que além de usar os dividendos históricos, eu também vou usar aqui uma projeção de dividendos. Então a gente vai fazer dois cálculos de valor justo. Como é que eu faço essa projeção? Eu uso essa tabela que é fornecida pelo relatório mensal do fundo, e vou usar esses valores para calcular qual seria o rendimento médio do fundo como um todo. Então os CRIs que ele tem 89,6% do patrimônio do fundo paga CDI mais 2,48%. Para um CDI projetado de 11,40%, isso daria um rendimento médio aí no período de 14,16%. O peso de ativos como percentual do CDI é de 10%. A gente vai então chegar aqui a aproximadamente 11,4%, e apenas 0,4% são indexados ao IPCA. Esses títulos na carteira do fundo pagam 9,61% além do IPCA, então isso daria um rendimento combinado de 15,15%, tá? Só que o peso é só 0,4%. Aqui a gente calcula a
taxa ponderada pelo peso, né? Então a gente multiplica o peso pelo rendimento, chega numa taxa média de 13,9% projetada. Então a gente vai usar essa taxa média ponderada e vai aplicar sobre o patrimônio líquido do fundo, mas antes disso eu vou descontar a taxa de administração do fundo, que é de 1,08% ao ano, tá? Então isso vai dar um rendimento de 12,66 sobre o patrimônio líquido, que é de R$ 101,24 por cota. A gente chega então num dividendo por cota projetado de R$ 12,82. Então vamos lá, sempre uso 4 possíveis preços aqui como valor justo, né? O primeiro deles é o valor que reflete a marcação a mercado dos próprios títulos dentro desse fundo. Isso a gente pode fazer com mais segurança nos fundos de papel do que nos fundos de tijolo, que tem uma avaliação mais subjetiva dos ativos que estão dentro dele. Então vamos lá, o valor patrimonial do fundo é de R$ 101,24, tá? Então para eu chegar nesse valor patrimonial, saindo do preço aqui, né, de R$ 104,16, eu teria uma perda no valor da cota, que eu não estou considerando os rendimentos que serão recebidos, tá, no período, uma possível perda na cota de 2,8%, que é o mesmo valor para o valor patrimonial ajustado, já que, segundo aí o relatório, não tem nenhum crédito de recebível imobiliário em problema ou com waiver ou inadimplente. Agora, o valor justo pelo modelo de dividendos descontados está jogando os dividendos atuais dos últimos 12 meses para a perpetuidade sem crescimento. Por que sem crescimento? Porque a gente lembra aqui que esses fundos de papel, eles pagam todos os rendimentos na forma de dividendos. Eles não vão acumulando os rendimentos para adquirir novos fundos e aumentar o tamanho do patrimônio. Normalmente, quando eles crescem o patrimônio, é quando eles emitem novas cotas, então você acaba sendo diluído, e o normal é a gente não ter um crescimento nos dividendos ao longo do tempo. Inclusive a gente viu nos dividendos históricos que eles só crescem mesmo quando você tem uma subida na taxa Selic e voltam a cair quando tem uma queda nessa taxa. Então, se o preço da cota hoje chegar no valor justo pelos dividendos históricos, a gente teria um potencial de perda de 8,7% no valor da cota, e se o preço de mercado chegar no valor justo projetado, a gente teria um potencial de perda de 5,2% no preço da cota. Agora eu vou dar uma informação muito importante, mas não deixa de dar o like e comentar aqui se você está comprando ou está vendendo, enfim, se você investe ou não no KNCR. Agora, uma informação importantíssima é que o modelo utilizado aqui foi o modelo de dividendos descontados. Ele inclui projeções que podem ou não se realizar, tá? E as taxas que são utilizadas, elas também mudam diariamente aí de acordo com movimentos no mercado. Então, se tiver um movimento grande na curva de juros, isso vai afetar o nosso valor justo calculado pelo modelo de dividendos descontados, tá bom? Para qualquer novidade, não deixa de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, que é muito importante para você receber os vídeos assim que eles ficam disponíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir outros vídeos aqui que a gente tem com ativos com um potencial muito maior, segundo os nossos cálculos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.